Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 27 de setembro de 2023. São 18 horas. E o que é que está acontecendo hoje no Brasil é que há uma guerra eclodindo entre o Supremo Tribunal Federal e o Senado Federal, mais especificamente sobre a bancada ruralista do Senado, a bancada do boi, e o Supremo Tribunal Federal em relação ao marco temporal das terras indígenas. Eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que nos ajude na reta final para chegarmos a 500 mil inscritos no canal. Estamos com 494 mil, só faltam 6 mil inscritos. Fazendo isso, você fortalece a mídia alternativa e progressista de esquerda contra a força do dinheiro da extrema-direita que fez bombar os canais reacionários e golpistas na internet. Vamos lá, vamos virar essa marca de 500 mil inscritos no blog da Cidadania, um dos blogs políticos mais antigos do Brasil, fundado em 2005. E vamos lá então às informações. Os ruralistas propuseram ao Congresso Nacional, aprovaram na Câmara e agora tentam aprovar também no Senado, uma lei que determina que as terras indígenas só pertencem aos indígenas após a promulgação da Constituição Federal de 1988, apesar de que essa gente que você vê no vídeo está no Brasil há milênios, não é? Milênios de anos antes de o homem branco chegar a estas terras, essa gente já estava aqui. Mas os ruralistas estão querendo que o direito deles sobre essas terras só passem a valer após 1988. Então, na verdade, é uma situação inaceitável, ilegal, inconstitucional, e o STF está para determinar que isso é inconstitucional por uma grande maioria. Muito provavelmente será de 9-2, 9 ministros do STF e 2 despachantes do bolsonarismo e dos ruralistas que o Bolsonaro colocou naquele tribunal e que sempre votam com olhos não na Constituição, mas nos interesses de quem os colocou lá. Ou seja, nem foi o Bolsonaro, foi o capital nacional e transnacional, foram os ruralistas. E agora o Senado está para concluir a aprovação do marco temporal. O que é que vai acontecer, já que o STF acaba de retomar hoje o julgamento do marco temporal e deve proibir esse marco temporal, deve proibir que os indígenas só tenham direito sobre as suas terras após 1988, que realmente era um momento onde não tinha lei nenhuma no Brasil e essa gente estava sendo massacrada lá, expulsa das suas terras, já tinha sido. Né? Então o que eles querem é retomar a situação em um momento em que os indígenas já tinham sido expoliados das suas terras. Muito bem, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que o Senado tem força para isso, para aprovar o marco temporal, porque a bancada ruralista é muito forte naquela casa. O presidente Lula deve vetar esse processo, o Congresso deve derrubar o veto do presidente Lula, e aí o STF vai analisar ações que vão ser movidas de novo pelos interessados, pelas vítimas desse marco temporal, ou seja, os indígenas,
E quando eles fizerem a reclamação, após a aprovação do marco temporal pelo Congresso, o veto do Lula e a derrubada do veto do Lula, aí então é que os indígenas e os defensores deles poderão entrar no STF com um pedido para anular essa lei aprovada pelo Congresso Nacional. Isso encerra o caso? Não. Isso não encerra o caso. O que acontece? A bancada do boi, os ruralistas que têm os seus despachantes lá no Congresso, na Câmara e no Senado, eles querem mudar a Constituição e eles também têm força para isso. E se eles mudarem a Constituição, o STF não teria como impedir o marco temporal. Porém, eu conversei agora há pouco com uma fonte jurista que me disse o seguinte, em condição de anonimato, porque há um grande medo de se contrapor a esses ruralistas, eles têm muito poder e muito dinheiro. Mas o que me diz essa fonte é o seguinte, que o STF, no limite, pode determinar que essa mudança na Constituição seja inconstitucional. Veja só, uma mudança inconstitucional na Constituição. Seja como for, não se sabe o que vai acontecer. É preciso muita pressão da opinião pública, já que esses povos que estão vivendo nessas situações que nós temos visto, não é, de terror, de sofrimento na mão desses ruralistas gananciosos, o que se pode fazer, eu e você que assiste a este programa, é nos posicionarmos, é você divulgar tudo isso que eu estou dizendo aqui, é nós nos posicionarmos em defesa daqueles que, infelizmente, os nossos ancestrais brancos, de quem não tiver origem indígena, que os nossos ancestrais brancos roubaram. Eles foram roubados e até hoje são roubados, são violentados em seus direitos e em seus corpos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.